O poder de crescimento contínuo do Sun Jinwoo abalou completamente o mundo inteiro. Ele foi um homem que lutava para sobreviver nas masmorras, literalmente, enquanto ele era o caçado, né? Ele não era nem o caçador, né? Ele era o caçado, porque chegava a ser o caçador mais fraco do mundo, e foi ao maior absurdo da história, que podia fazer os outros caçadores de Rank S tremer só de olhar para ele. O Jinwoo, ele poderia simplesmente criar o seu próprio exército no futuro. Cara, mas como que o Sun Jinwoo conseguiu todo esse poder, né? A gente vai entender isso tudo nesse vídeo aqui, vamos olhar do início ao fim, desde o nível 1 até o nível 146, o nível top dele lá, no início ao fim da história, como que foi a jornada dele evoluindo e upando de nível. Bora lá! Fala, seus otakus, beleza? Eu sou o Minas e sejam muito bem-vindos a mais um videozão aqui do canal. E família, para começar a entender, a gente tem que retroceder um pouquinho quando ele foi encontrado lá pela primeira vez numa masmorra dupla em que ele despertou. Só que, ao contrário dos outros que despertaram, que foram abençoados com aquele poder imenso, né, ganharam um rank maior de todos e tal, ele ainda era um rank E. Quando a força dele foi medida, ela continuava um lixo, basicamente. Só que antes de qualquer coisa, solem, meu povo! Cara, já manda bala na tua inscrição, manda bala no sininho aí pra gente continuar acompanhando mais curiosidades de solo leveling, mano. A gente vai falar muito aqui no canal sobre isso, eu já tô pegando vários temas diferentes e se você tiver sugestão também pode deixar nos comentários aí pra gente falar mais, tá? Então, muito obrigado, galera, tamo juntasso. Agora, depois que o Jinwoo ignorou o aviso do sistema, ele foi transportado pro deserto e foi forçado a sobreviver por horas lá, sendo perseguido por monstros perigosos. Por causa dessa experiência aí de quase morte, o Jinwoo decidiu completar a missão que foi dada para ele. E ele finalmente percebeu que o ganho de habilidade única que nenhum outro caçador possuía, ele ganhou, que era o poder do crescimento contínuo. Caçadores despertados têm um nível aí de potência definido. Se você for um rank E mesmo depois de despertado, provavelmente você permaneceria no rank E para sempre. Em poucos casos, você poderia subir de classificação e trabalhar nisso daí, né, para poder ser reavaliado. Só que, realisticamente falando, cara, isso era só uma opção para quem tava na borda da próxima classificação. Ao contrário dos outros humanos que ficaram presos na mesma classificação, mesmo depois de um despertar duplo, o Jinwoo foi construído de uma forma diferente, cara. Ele podia continuar ficando cada vez mais forte, renascendo não como um caçador, mas como um jogador agora, né, o player que aparece pra gente no início da história, e isso deu a ele um sistema de experiência semelhante a um RPG. Pô, fantasia total, matando monstros, completando missões, o Jinwoo poderia aumentar as estatísticas dele fazendo isso. Cada nível acima dava a ele um ponto de bônus para as 5 estatísticas principais dele: força, vitalidade, agilidade, inteligência e bom senso. Ele também poderia ganhar pontos de estatísticas gratuitos que poderiam ser colocados aonde ele quisesse. E mesmo que o Jinwoo tivesse um longo caminho a percorrer ainda, nós vimos ele acordando no hospital 3 dias depois da masmorra dupla. Ele teve um nível mágico testado pelo Sr. Wu lá, né, o inspetor da Guilda Nacional de Caçadores, e o Jin acabou sendo encontrado com o nível mágico de 10. O Sr. Wu afirmou até que realmente ele era mesmo o mais baixo dos ranks E. Inclusive, o cara mais fraco do rank E deveria ter pelo menos 70 dessa pontuação. Mano, literalmente o Sun Jinwoo não é só o último colocado, ele tá 7 vezes abaixo do último colocado, ele é 7 vezes mais fraco do que o cara mais fraco do rank E. Que, mano, não tem como, por favor. Tudo que ele já vivenciou, meu irmão, não tinha como piorar. Só que ainda assim, nada que ele encontrasse, cara, podia assustar ele, tanto quanto o senhor da masmorra dupla. Tudo aquilo que ele viveu ali, ver todos os companheiros dele morrendo ali, mano, foi um negócio absurdo. Nesse sentido, ele acabou sendo livre para enfrentar qualquer desafio enquanto ele subia de nível. Só que o que é preciso para ir do mais baixo e ter literalmente poderes divinos no final? Bom, exatamente disso que a gente vai falar agora. O Jinwoo, ele já começa despertando o poder dele no capítulo 11, e ele entra numa masmorra instantânea no capítulo seguinte. Aqui é onde o Sun Jinwoo se depara com um lobão, basicamente um lobo vermelho gigante com uma mandíbula de aço, e o Jinwoo tenta lutar contra esse monstro, e mesmo que ele esteja definitivamente mais forte e mais rápido devido à sua missão diária, ele ainda é incapaz de matar esse monstrengo aí. No entanto, quando ele encontrou uma espada no inventário dele, ele finalmente conseguiu derrotar o monstro, ganhando o seu primeiro nível acima, né, e conseguindo alcançar o nível 2. Subiu agora. Não tem tempo para descanso, porque o Jin, ele é cercado por um bando de intermináveis lobos ali e continuam reaparecendo pela manhã. Eventualmente, depois dele enfrentar todos os bichão lá, ele continua subindo, vai indo e conseguiu atingir o nível 15. E acreditando que ele estava pronto para enfrentar o chefe da masmorra, ele foi para lá. Esse chefe era uma enorme cobra, o Rei do Pântano.
No entanto, a espada dele acabou quebrando no meio e se tornou praticamente inútil depois dele matar todos os monstros da masmorra. O Rei do Pântano era rápido, era muito forte e assim, um absurdo pro Jinwoo. Ele não conseguia acompanhar. Só que, pensando em quanto se desprezava por ser fraco e como isso fez ele ser desprezado pelos outros, o Jin obteve uma determinação absurda. Ele afirmava que a vida dele seria desperdiçada se ele morresse naquele local. Então ele usou a pura coragem para resolver o problema. O Jin agarrou a cabeça do Rei do Pântano e esmagou ela com as suas mãos nuas e cruas, sem nada, ganhando mais 3 níveis a partir daí. Não só isso, mas ele também obteve uma adaga feita de presas de cobra, que tem o efeito bônus de infligir paralisia no seu oponente. Agora, no nível 18, o Jinwoo começou a diversificar as suas estatísticas em vez de focar só na força. Ele colocou alguns pontos em senso e em agilidade também, uma decisão que acabaria salvando vidas no futuro. Quando se juntou a Donguk, que era um caçador de rank C lá, para enfrentar uma dungeon, o Jinwoo conseguiu sentir que alguns insetos estavam prestes a atacar eles em enxames, e apesar desse aviso aí, o Donguk traiu o Jin e o Jinwoo acaba sendo selado na sala do chefe lá no portão de rank C, onde eles confrontaram uma enorme aranha cuspidora de ácido, algo saindo literalmente do pior pesadelo possível. Dong-suk, no entanto, apesar de tudo, de ser um caçador de rank C, ele afirmou que ele não teria sido capaz de lutar contra esse chefe sozinho. Só que o Jinwoo decidiu tentar ainda assim. Era uma luta extremamente difícil, que acabou levando ele no seu limite. Mas, utilizando uma recuperação de status aí, ele conseguiu a sua segunda vitória e usou as presas da cobra que ele conseguiu a faca para poder cortar o bicho, paralisar ele, que este oponente finalmente levar ele à vitória, ganhando mais 3 níveis a partir daí, chegando ao nível 21 agora. É importante a gente notar que o Jinwoo, cara, ele precisa de habilidade de cura e armas para derrotar a Mãe Aranha, indicando que, apesar de ser capaz de derrotar um chefe de classificação C, ele ainda é mais fraco do que um no geral. No entanto, seu intelecto é o que dá um certo impulso para ele. Logo depois que ele atingiu o nível 21, o Jinwoo completou uma missão oculta, dobrando as suas metas diárias de exercícios e ganhando uma chave para a masmorra furtiva, o Castelo Demoníaco. Só que no portão ele se deparou com o Porteiro do Inferno, que era um cão muito mais forte do que o Jinwoo. Para piorar, a habilidade dele era Raiva, que permitia ele temporariamente dobrar as suas próprias estatísticas e ignorar toda a dor. Felizmente o Jinwoo teve sua própria carta na manga, consumindo recentemente a glândula da cobra lá, que deu para ele um impulso de 20% do seu próprio dano físico. Com uma recuperação de status, ele conseguiu matar o cão infernal e ganhou 4 níveis nessa hora, subindo para o nível 25. Logo depois, o Jinwoo entrou numa masmorra com alguns velhos amigos, Ju-He e Song-Shu. Comentaram sobre como ele mudou, drasticamente, principalmente em aparência, devido ao sistema de nivelamento dele. Só que, mais difícil que o Cerberus foi o próximo adversário agora, Kang Tai-Shi, cara. Era um homem que foi classificado como B pela Associação de Caçadores e foi enviado para supervisionar as coisas lá. Só que ele foi secretamente pago para matar um dos prisioneiros. E por certa extensão, qualquer pessoa que testemunhasse os seus crimes aí, matando todo mundo. O Rank C, o Sr. Song lá, foi o primeiro a lutar contra esse cara. E mesmo com o buff da Ju-He, ele ainda não conseguiu se igualar ao Kang. E isso, em última análise aí, levou a batalha brutal entre o Kang e o Jinwoo. Mesmo com o buff da Ju-He, o Jinwoo mal conseguia acompanhar o Kang, cara. A situação piorou quando o Kang usou a habilidade de camuflagem para obter vantagem na batalha. Só que, fazendo o uso do sangue da luxúria, o Jinwoo conseguiu congelar o Rank B tempo suficiente para ir lá e esfaquear ele com as presas da cobra, aplicando a paralisia e o sangramento nele. Isso finalmente matou o Kang e deu a ele uma pedra única contendo a habilidade de camuflagem. Vencer essa batalha foi absolutamente insano, e é uma prova absurda do quão longe o Jinwoo chegou. Mesmo o Sr. Song, que é um caçador de rank C, a habilidade dele de esgrima estava no nível de caçador de rank S, ele não conseguiu derrotar o Kang. Então derrotar o Kang não foi uma conquista pequena pro Jinwoo, tá ligado? Essa batalha que aconteceu aí ocorreu na masmorra Hobgoblin, e o Jinwoo chegou ao nível 27 nesse ponto, continuando a sua jornada. Depois disso, Ju-He e Jinwoo foram começando a explorar várias masmorras juntos, enfrentando mais de 4 masmorras de classificação C sozinhos todos os dias. Rapidinho, o Jinwoo começou a atingir o nível 39, obtendo várias habilidades de ataque crítico, de adaga avançada, enquanto aprimorava sua velocidade, suas estatísticas ao longo do caminho. No capítulo 36, então, Jinwoo finalmente atingiu o nível 40, depois de limpar alguns monstros da masmorra e completar a missão de mudança de trabalho. Quando ele entrou na masmorra de mudança de trabalho, ele enfrentou os cavaleiros residentes, com punhais, assassinos invisíveis, arqueiros, magos, tudo que atacava à distância ele foi lá e destruiu. Surpreendentemente, eles se mostraram ser um desafio leve para ele. E basicamente, ele cultivou esses caras aí, matando eles até atingir o nível 45 antes de entrar na sala do chefe.
Lá foi quando o Jinwoo enfrentou o comandante noturno Igris, o primeiro dos primeiros, né? Que desafiou ele intensamente. Mesmo sendo corroído pelo oponente, o Jinwoo absorveu os golpes letais dele com as suas manoplas através do pensamento rápido. E Igris, cara, tava num nível completamente diferente do que o Jinwoo já enfrentou. A única razão pela qual ele venceu foi por conseguir enganar Igris para não usar a sua espada. Depois da batalha, o Jin ganhou mais 2 níveis, chegando ao nível 47. A verdadeira cadeia de quests ainda não acabou a partir disso aí não, porque quando ele venceu, o Jinwoo foi lançado para uma missão de sobrevivência sem fim, enfrentando enxames de cavaleiros, magos, tudo. Quanto mais ele sobrevivesse, mais incríveis habilidades ali, maior a classe que ele ganharia. Depois de lutar contra Igris, cara, o Jinwoo foi salvo pelo Kongo, salvo pelo cronômetro, né, que é essa missão diária dele que acabou expirando e enviou ele para a zona de penalidade. Lá na zona de penalidade, o Jinwoo poderia usar as poções para poder diminuir o cansaço e lutar contra várias centopeias lá, fazendo, né, com que ele passasse o tempo da penalidade de 4 horas para poder se curar dos level ups. E durante esse período, o Jinwoo conseguiu subir de nível, inclusive, pro nível 51, lutando contra as centopeias. Aí, pô, tava na hora do cara comprar a recompensa, então ele foi lá e comprou uma nova adaga do assassino noturno na loja de itens. A famosa, né? Com esses níveis agora revitalizadores para ele, uma nova adaga em mãos, o Jinwoo fez o quê? Retornou para a masmorra para eliminar todos os inimigos que estavam lá. Ele estava lá, foi conquistando a classe necromante a partir disso e se promoveu para o Monarca das Sombras. Isso aí foi o ponto-chave, porque deu a ele a habilidade de ressuscitar os mortos e fazer ele lutar com as suas sombras, usando uma simples palavra, que era levante-se. Esse momento foi impactante, né? Mudou muito. O enorme poder do Jinwoo só começou a crescer, ele teve um aumento significativo de força. Só que a compreensão total de como essa nova classe Monarca das Sombras impactava no poder ainda tá por vir, cara. Ainda não foi diretamente proporcionada. A gente pula então para o momento em que o Jinwoo entrou no Portão Vermelho. O Portão Vermelho, cara, ele era um portão comum porque levava a uma masmorra, mas muitas vezes ele estava escondido atrás de um azul. E as regras para um Portão Vermelho significa que, de uma vez que o grupo entrava lá, eles não podiam sair a menos que o chefe seja derrotado. Além disso, esses portões geralmente são de classificação B ou A, e leva a destinos como infernos em chamas, furacões, estrondosos, né? E nesse caso aí, cara, uma tundra congelada cheia de elfos, ursos e trolls. O Jinwoo entrou pensando que seria apenas um portão normal de classificação C, onde ele poderia testemunhar ali o treinamento e o poder da guilda do Tigre Branco. Só que era alguém que não estava lá para lutar. Só que o Kinchu, né, o líder da missão aí, que era um caçador de rank A, ele liderava a missão e quando a masmorra de rank C se transformou num portão vermelho, o grupo acabou sendo dividido em 2. Kinchu liderou a principal força de ataque dos ranks B, enquanto deixou o Jinwoo e os outros ranks C para trás, considerando eles como peso morto. O único que realmente poderia lidar com os monstros de força principal ali era o Kinchu, mas ainda assim era bastante difícil para ele. E aqui é onde o Jinwoo prova que ele já está acima na classificação. Ele escolheu ir lá em vez do Kinchu, o Jinwoo sentiu algo diferente nele e isso se prova correto quando ele deu um soco no urso de gelo, ganhando ali um nível a partir disso. Depois de limpar todos os outros ursos de gelo, eliminar todos os líderes dos elfos com a ajuda das suas sombras agora, o Jinwoo conseguiu pular mais 2 níveis, alcançando o nível 54. Mesmo que ele não tenha conseguido adicionar o líder do seu exército, ele adicionou 2 novos soldados. Tank, o ex-líder dos ursos de gelo, e Iron, que era o Kinchu, né, que aconteceu, né, antes dele se transformar nas sombras aí. Nesse ponto, o Jinwoo foi facilmente se tornando um cara de classificação alta. E ainda tem um caçador de nível alto trabalhando pra ele como uma sombra agora, sacou? Foi só questão de 1 ou talvez 2 meses desde ele despertar lá no hospital, mas a gente tá falando aí, vendo um crescimento insano nele. Isso fica ainda mais surpreendente com as inclusões das sombras na parada. Lembra sempre de que quanto mais forte o Jinwoo se torna, mais forte os cadáveres e monstros aos quais ele tem acesso serão. Ele lutaria com monstros mais fortes. Isso significa que ele podia ganhar ainda mais sombras poderosas que podem lutar por ele, matando monstros ainda mais poderosos, ainda proporcionando mais sombras fortes. Mano, isso é um crescimento exponencial, escadinha, não tem como. Seguindo isso, a gente tem alguns ups, né, por fora da tela, quando ele upa, onde o Jinwoo termina de limpar ali dezenas de masmorras de classificação C. Enfim, ele e a Jinwoo vão até o capítulo 56, e o Jinwoo chegou no nível 61 agora, se sentindo pronto para entrar na masmorra do castelo demoníaco que o Cerberus estava aguardando. Ele já derrotou o Cerberus. Enquanto ele estava no castelo demoníaco, ficou um pouco mais difícil da gente ter um acompanhamento do nível do Jinwoo, né? Só que ele gasta menos de 1 semana para poder limpar mais da metade dos andares. Ele foi até o 75º andar. Lá no capítulo 56 ele já estava ali em cima. Inclusive ele mencionou que normalmente levaria 9 masmorras de rank C
para ganhar um único nível, mas lutar contra demônios nesse lugar que ele estava podia conceder um nível a cada 4 horas. Se isso fosse verdade, esse tempo todo fazendo uma conta de padaria, ele tinha ganho cerca de 40 níveis ali. Só que, à medida que ele continuava a crescer, ele precisaria de mais e mais experiência a cada vez que ele upava. Então se tornava um processo mais lento, né? Aquilo, você sobe de nível, fica mais difícil. A barrinha de XP aumenta. Tudo que a gente sabe é que ele foi contra o terceiro maior chefe da masmorra no nível 75, o Soul Shepherd Mythos. Quando o Jin derrotou ele, ele ganhou 2 níveis ali. E aí, quando ele emergiu do andar 75 do Castelo Demoníaco, ele passava por uma reavaliação. Mais tarde, o presidente da Associação de Caçadores afirmou para ele que se o medidor não fosse capaz de medir a totalidade do alcance, os seus resultados teriam aparecido como S, SS, classificação ou Triple S. Só que, independente de quantos S's apareçam, sejam adicionados, os resultados ainda não seriam uma medição precisa do poder dele. O que ele estava dizendo é que a classificação S é que tem as maiores diferenças de habilidades em comparação com outras categorias, porque alguém sendo confirmado com o S, quando usa sua potência, não pode ser medida por essa máquina. Nesse momento tem muitos outros caçadores, muito poucos caçadores que estão no seu nível absurdo na Coreia. Provavelmente inclui apenas o presidente Ko e também a Sharin, embora o Cho Jong-un e o Bai Yun-suk também estavam no mesmo estágio ali estimado. No capítulo 69, galera, a gente começa a seguir o Jin-Woo quando ele se junta à guilda dos caçadores em classificação A-. Aqui ele atua como um portador traseiro, porque a classificação dele ainda não foi oficialmente confirmada, mas todos ainda pensam que ele é um rank fracote, que ele é rank E. As coisas acontecem muito rápido lá dentro, porque tem um certo momento em que o Jin-Woo precisa intervir para salvar os melhores ali do grupo de caçadores do país, matando um alto orc que estava prestes a atacar eles. Fazendo isso, o Jin-Woo ganhou outro nível, ajudando o grupo a sobreviver a esse ataque no alto orc. E aí foi quando ele bateu o estalo na cabeça e descobriu que ele poderia ganhar mais experiência, porque ele ganhava a experiência toda do grupo, incluindo as suas sombras também. E ele não precisava fazer todo o trabalho sozinho, tá ligado? Se ele tivesse eliminado todos os orcs sozinho, ele teria conseguido outro nível. E a equipe de ataque ficou presa na masmorra pelo chefe, e finalmente todos são encurralados por ele. O Jin-Woo então entrou para salvar todo mundo novamente ali, e enquanto isso, a sua futura esposa, Sharin, entrou também para testemunhar o Jin aniquilando o chefe orc, ganhando mais 2 níveis com isso e uma nova sombra também chamada Tusk nesse meio do processo. Lembra, galera, a gente não pode esquecer de que o grupo com o qual ele tá é a guilda mais forte da Coreia. Mesmo que eles tenham sido completamente destruídos, o Jin-Woo foi lá e terminou a batalha sozinho, mal sofrendo um arranhão no processo. E detalhe, a gente não tá falando nem do pico do cara ainda, tá? Ele não chegou no pico dele aí. Na verdade, Choi Jong, classificado como S, era conhecido como Ultimate Soldier, devido às suas habilidades ali. E ele derrotou uma enorme quantidade de monstros e admitiu que não poderia ter limpado uma masmorra de nível A como o Jin-Woo fez, tá ligado? Pô, não tem outra parada, irmão. Para continuar o crescimento depois disso, o Jin-Woo retornou para o 76º andar, do Castelo Demoníaco e se comprometeu a liquidar o último trimestre da masmorra. Ele foi indo, conforme ele começou a progredir pelos primeiros andares, ele finalmente chegou para ver qual era o nível dele novamente. Aí a gente conseguiu ver que pulou até o nível 81. Foi quando o Jin-Woo foi e alcançou o andar 89. Tanto ele quanto as suas sombras receberam uma tonelada de XP e ele agora chegou no nível 87. Tanto o Igris quanto o Tanque até avançaram, foram para o próximo nível de sombra, sendo um cavaleiro e um cavaleiro de elite, respectivamente, dos dois. Com o próximo capítulo, capítulo 85 agora, a gente vê o Jin-Woo atingindo o nível 90 lá no andar 98 e o nível 93 até o andar 100. Nesse ponto, ele foi desafiado pela proibição do Rei Demônio, que montou um Durão Wyvern para lutar contra ele. Enquanto o Jin-Woo também invocava um exército para lutar por ele, trazendo 1000 cavaleiros demoníacos, eles encontraram-se em um conflito direto com o exército das sombras do Jin-Woo. No entanto, acabou se resumindo ao Jin-Woo versus Baran. Era um confronto 1 contra 1, o Monarca das Sombras versus o Monarca das Chamas Brancas. Devido ao Wyvern no Baran, o Jin-Woo acabou lutando para alcançar ele, mas graças ao Iron, ele finalmente ficou cara a cara com o Rei Demônio. Os dois literalmente foram empurrados pelos seus limites absolutos nessa batalha, começando a negociar golpes ali pra frente ou pra trás, lutando, pá. E o Baran, cara, é um completo monstro, como já esperaria de um próprio monarca. A gente pode falar disso, dos monarcas e tal, em outros vídeos aqui no canal. E o Jin-Woo, nessa hora, ele teve que utilizar as suas sombras mais poderosas e meio que gankar, o cara. Só que mesmo assim, ele não conseguiria vencer sem a ajuda de Issel, e distraiu o Baran lá com um demônio que ela pegou no andar 80. E isso deu uma oportunidade para ele usar todos os poderes que ele tinha. E aí, mano, foi quando ele saiu com um soco absurdo para decapitar a cabeça do Baran, conseguiu derrotar o Baran lá, e aí alcançou o nível 97.
A partir daqui, o Jinwoo entrou na ilha de Jeju. Essa é a parte, porra, top demais, porque ele atingiu agora um nível de caçador nacional, incapaz de encontrar algo ou alguém que possa desafiar ele diretamente. Lembra, galera, de que ele estava a par com os mais fortes da Coreia. Na real, quase 20 níveis à frente dessa galera aí. Só que as coisas não seriam fáceis até o ataque da ilha de Jeju, onde o Jin se depara com a formiga preta. Aí ele vai ter que se esforçar de novo para subir de nível, tá? Porque a ilha de Jeju tinha sido mais ou menos marcada como um terreno baldio depois do portão de classificação S que abriu lá, né? Quebrar lá as formigas, fazendo elas evoluírem pra caramba, mano. Acontece que era um lugar poderoso e vários ataques de Rank S foram conduzidos pra lá, só que todos falharam, mano. No entanto, antes de morrer, a rainha das formigas deu à luz a uma monstruosidade final, essa formiga preta que era terrivelmente forte. Para referência, Japão e Coreia estavam planejando essa ruptura daquele portão juntos. Eles enviaram seus maiores caçadores. Por exemplo, Goto Ryuji foi lá, o líder da Guilda das Espadas, o caçador mais forte do Japão. Quando o Jinwoo foi lá no cara a cara com ele, mano, o cara simplesmente ficou chocado. E ele admitiu que ele não poderia vencer o Jinwoo. Mas contra as formigas e os outros caçadores, esse cara tava balançando, tava arrasando e tal. E pô, todo mundo falava que ele era o cara mais forte e tal. E se esse ataque fosse bem sucedido, aí sim ele seria marcado como caçador de nível nacional e se tornaria um dos mais fortes do mundo. Só que no momento que ele chegou pra enfrentar a Formiga Preta, ele foi morto literalmente sem esforço nenhum. Um deslize, mano, e acabou. Era como se a formiga tivesse inclusive irritada depois, porque esse cara era muito fraco. Mas então, como que o Jinwoo fez nessa batalha para acabar com a formiga? Bom, o Jinwoo conseguiria vencer na força bruta da Formiga Preta? Não. A velocidade? Também não, porque na verdade o poder mais preeminente da formiga é a velocidade, tá ligado? E a gente sabe que uma formiga carrega, sei lá quantas vezes, o próprio peso. Talvez em números, quantidade das sombras e tal, também não dá, né, cara? Porque o exército de formigas dele era muito grande, não tava funcionando os números das sombras, não. Então o Jinwoo, na verdade, ele assustou tanto a formiga que ela tentou fugir. Só que ele usou o comando de toque do comandante, então ele jogou o inseto de volta no chão para manter ele no lugar enquanto cortava em pedaços e usou uma versão atualizada da sua habilidade anterior de mutilar, né? Para isso, ele ganhou mais 2 níveis agora, chegando ao nível 99. Limpando todas as formigas restantes dessa ilha, o Jinwoo finalmente atingiu o nível 100. Não só o Jinwoo estava muito além do que ele poderia, limpando todos esses caras aí, né, de Rank S, tudo sozinho, que mesmo os mais fortes da Coreia não conseguiram nem vencer, mas ele também conseguiu acabar com a Formiga Preta, que fazia todos os caçadores parecerem uma piada absoluta. Ele era oficialmente intocável agora, e é facilmente comparável a todos os esforços combinados dos melhores caçadores da Coreia, do Japão, não tem problema. Ele já derrotou os caçadores mais fortes de lá, que seria o Thomas Andreman. No entanto, o capítulo 122 segue com o Jinwoo e a sua nova guilda numa masmorra. Pra ser justo, guilda não, né? Pode ser uma palavra até forte a gente falar isso. Era basicamente o Jinwoo e o seu primo ali dando uns tapas em alguns monstros. Ele era uma guilda de um homem só, mas para provar o seu valor à associação de caçadores, ele precisava ter o Sr. Wu acompanhando ele, né? Para poder ver a taxa de sucesso. Basicamente, ele estava lá para avaliar o desempenho do Jinwoo em um portão de uma classificação alta, S. Isso para garantir que seria alguma parada segura para ele enfrentar masmorras sozinho. Ele basicamente estava vendo ali, ficou molhado, né? Vendo o exército do Jinwoo em ação. O exército dele permitia que o Jinwoo limpasse as masmorras tranquila. Os monstros simplesmente, ele só obtinha o material, extraía gemas sem levantar um único dedo, irmão. Eles até conseguiram derrotar uma horda de nagas ranqueadas. Só que, quando o chefe da masmorra chegou, o Jin se lembrou das sombras, né? Livrou elas um pouquinho e matou esse chefe num único golpe para garantir que as suas próprias habilidades não estejam ficando enferrujadas. Olha o nível que o cara chegou. É desnecessário dizer que o Sr. Wu deu a ele o selo de aprovação para partir. Quando ele descreveu essa situação lá pro presidente Gogum, mano, ele simplesmente falou que não foi um ataque, que lá foi um massacre, brother. Mais importante ainda, isso levou o Jinwoo a alcançar o nível 101 e fortalecer todas as suas habilidades específicas. Daqui a gente não vê ele ganhando os próximos níveis, né? Só que lá no capítulo 126, quando ele vai brigar lá com a estátua, né, a famosa estátua do início, a famosa revanche dele, ele menciona que agora ele estava no nível 103, então o nosso rapaz ainda estava naquele set de trabalho para upar. Só que infelizmente derrotar essa estátua não deu absolutamente nenhum XP para ele. Agora, como é que o cara que criou o sistema não pode dar o XP? Não faço a mínima ideia. Não faz nenhum sentido. Mas esse conjunto de coisas ainda se tornou importante para o futuro. Porque mesmo que ele já seja um cara forte agora,
ele teria que continuar ficando cada vez mais forte porque um portão de Rank S se abriu no Japão, onde uma horda de gigantes começou a sair, matando esses monstros aí, bem como o porteiro lá do portão. O Jinwoo conseguiu ganhar mais 4 níveis, só que ele provavelmente ganhou mais níveis fora de tela também. Mesmo que o porteiro tenha emitido tanta experiência, ele não era o verdadeiro chefe da masmorra. Quando ele entrou na masmorra, o Jinwoo se deparou com outro monarca, o monarca dos começos, o Legia, mano. O Legia ofereceu se juntar ao Jinwoo para poder defender ali tudo contra o exército dos invasores anjos, que eram chamados de os governantes. No entanto, pelo fato dele ainda querer acabar com a humanidade, o Jinwoo escolheu matar ele e ganhou mais 8 níveis por conta disso, trazendo o Jinwoo pro nível 122. Nesse momento da história, o Jinwoo ganhando tantos níveis é insano, cara, porque lembra que a gente falou que ele precisava de muito mais XP agora pra upar? Pô, ele tá ganhando, o progresso dele tá muito maior, e ele matar um chefe só e ganhar 8 níveis, mesmo sendo um monarca, pô, quando ele matou, ele ganhou tanta experiência na real, que o sistema até ficou um tempinho ali, perdeu tempo pra calcular a experiência que ele ganhou. E ele também ganhou tantos níveis fora de tela, enquanto ele derrotava os gigantes aí, que deixou a gente impressionado. De alguma forma ele ganhou 7 níveis que até não foram explicados pra gente. Mas, independentemente do que tenha acontecido, mesmo que o Jinwoo seja indiscutivelmente 20% mais forte do que ele era agora quando ele matou a Formiga Preta, nesse ponto, cara, esquece poder da Coreia. O cara literalmente tem o poder de um continente inteiro de caçadores, tá ligado? E à medida que o Jinwoo começava a se tornar mais problemático, os outros monarcas se reuniram para poder decidir como lidar com ele. Com os monarcas das pragas, os das feras e do gelo também, escolhendo atacar ele ao mesmo tempo. Entre matar Legia e o capítulo 152, o Jin conseguiu inclusive saltar mais 11 níveis, fora de tela, né? E agora ele estava no nível 133. E a parceria da monarquia prova como o Jinwoo estava sendo um cara diferenciado, porque ele ainda era um humano no final do dia. Bem, pelo menos ele estava no momento, por enquanto. De qualquer maneira, seguiam mais alguns capítulos até os monarcas realmente se agruparem para atacar ele. Só que, até o momento em que eles fizeram isso, o Jin cresceu pro nível 143. E deixa eu falar pra vocês, cada um desses níveis aí conta no final, tá? Aqui, como as forças combinadas dos monarcas é absolutamente devastadora, os monarcas das pragas podem fazer zumbis, o monarca do gelo pode congelar as coisas, criar golems de gelo e tal, e o monarca das feras, pô, o cara tem garras, parece uma fera gigante e tal, o que é lindo, irmão. O Jinwoo conseguiu matar o monarca das pragas ainda, ganhando mais 3 níveis por isso e trazendo ele pro nível final, declarado que era o nível 146. Mas nesse momento, mesmo com esses níveis, ele estava completamente esgotado de energia. E a Geada e os monarca besta ali conseguiram finalmente matar ele no final. Enquanto isso, o Jinwoo tem uma segunda chance de vida, da qual ele nunca precisaria se preocupar mais com ganhar níveis novamente. Todos esses sistemas aí, ele foi criado e colocado em prática para preparar o Jinwoo para se tornar o recipiente perfeito para o Ashborn, o verdadeiro monarca das sombras. Agora, quando ele morreu, ele finalmente estava pronto para herdar todos os poderes do Ashborn. Por causa disso, o Jinwoo não precisa mais realmente subir de nível nem nada. E todas as suas habilidades e as estatísticas são maximizadas de uma forma condizente com o Rei dos Mortos agora. Ele é literalmente um deus entre os homens, um monstro verdadeiramente imparável. E pode-se dizer que atingiu um nível infinito no final dessa história. Meu amigo, que história incrível. Eu acho assim, ver isso tudo animado pra mim vai ser a melhor coisa de todas. E com certeza eu vou querer trazer cada pedacinho desses aqui pra vocês detalhado, irmãos. Cada batalha, cada evolução, cada coisa que ele liberou. Meu irmão, a gente vai falar de tudo aqui. Isso aqui foi só uma geral pra vocês entenderem como foi a evolução dele desde o nível 1 até o nível 140. Nível infinito, né? Vamos falar a verdade. Até o nível infinito quando ele virou Ashborn na parada. Então galera, se vocês curtiram, capricha nesse likezão aí, não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho pra gente continuar acompanhando o Solo Leveling aqui no canal, beleza? Eu vou falar muito de Solo Leveling, tá? Já falei isso e repito, vou falar muito, tô muito empolgado pra gente comentar mais sobre essa história, entrar em personagens mais fortes, nas sombras mais poderosas do Jinwoo, nossa, tem muita coisa pra gente falar. E se você tiver algum tema que você quiser ver aqui também no canal, tiver muita curiosidade, deixa nos comentários que a gente vai falar muito mais aqui, beleza? Tamo junto sempre, galera. Beijo no coração, aquele forte abraço e eu vejo vocês na próxima. Valeu!